segundo o Evangelho de São João, que Jesus de Nazaré ressuscitou um homem morto havia 4 dias. Jesus ficou emocionado a ponto de chorar, diz a Bíblia. Ele olhou bem para o túmulo e, emocionado com o pranto de Maria e Marta, decidiu ressuscitar Lázaro dos mortos. Então ele se aproximou da entrada do túmulo e literalmente chamou Lázaro para voltar de entre os mortos. Em minha opinião, não há explicação científica para a volta de Lázaro. Parece que a alma de Lázaro tornou a ser unida a seu corpo, e não que ele fosse um morto-vivo ou um zumbi. Mas ele voltou a ser ele. Voltou dos mortos. Então essas pessoas especiais tinham o poder de pegar os mortos e trazê-los de volta à vida. Que tipo de poder teriam para poder fazer isso? Talvez o poder de um extraterrestre? É possível que alguns dos primeiros doutores fossem discípulos, alunos de extraterrestres, que receberam a sabedoria que os ajudou a ser mais elevados do que o resto da humanidade. Sabemos que após a crucificação na sexta-feira à noite, ele é colocado em uma tumba. No domingo, quando Maria Madalena e as outras mulheres vêm para ungir seu corpo, a tumba está vazia. A pedra tinha sido retirada e seus panos de sepultamento foi tudo que restou. Apesar de dizerem que Jesus se elevou para um reino celestial, está escrito que ele se elevou corporalmente, com base também em eventos que ocorreram logo após a ressurreição, que indicam que ele pode ter tido uma origem extraterrestre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz: um anjo de Deus desceu do céu, rolou a pedra, se sentou sobre ela, e sua roupa era branca e brilhante. Então temos um relato de um ser que esteve lá. Isso significa que poderes de outro mundo estavam envolvidos na ressurreição de Jesus. Quando as pessoas vêm para a tumba, elas encontram a tumba vazia. Eles descrevem em 2 evangelhos os jovens rapazes com roupas que estavam brilhando. E parece que encontram os extraterrestres dos dias de hoje, onde vemos seres de luz. Então eles dizem: por que vocês estão procurando o vivo nos mortos? Jesus se foi, como ele disse que aconteceria. Será que os extraterrestres podem ter as respostas finais para a vida, a morte e a ressurreição? E se for assim, será que a humanidade já possui esses segredos? De acordo com a Igreja Católica, é um mistério que os humanos não conseguem entender. Mas alguns acreditam que, em vez de uma transformação física, Jesus é ressuscitado metafisicamente durante a missa. E que Jesus era, e ainda é, um ser avançado que pode se mover de uma dimensão para outra. Como prova, eles citam o que Jesus disse aos seus seguidores sobre o poder de se reunirem em grupos para invocar o seu nome. Cristo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá também. Haveria realmente uma conexão extraterrestre entre humanos vivos e o mundo dos mortos? Será possível que almas humanas viajem pelo espaço e tempo, assim como fazem viajantes siderais? Se for assim, isso acaba com o conceito da existência de um paraíso? Ou seria a prova final que a humanidade procura há tantos séculos? Os cristãos acreditam que Jesus seja o Filho de Deus e que ele voltará para a terra no dia do juízo para julgar todas as almas, tanto dos vivos quanto dos mortos. É também por isso que os cristãos acreditam que o corpo humano deva ser enterrado e não cremado após a morte. Mas poderiam os túmulos realmente se abrir um dia e os mortos ressuscitarem?
Segundo a crença tradicional cristã, Deus cria o ser humano no momento de sua concepção, infundindo no recém-formado embrião uma alma imortal. E essa fusão de matéria-prima e alma é que faz o ser humano. Por isso, no dia do juízo, tem de haver a ressurreição dos mortos para que os humanos sejam restaurados em sua unidade original de corpo e alma combinados. No dia do juízo final, vamos ver que as almas dos mortos serão reunidas a seus corpos físicos, que serão reerguidos dos mortos e reconstituídos mesmo geneticamente pelo próprio Deus. Antigas culturas também acreditaram no retorno de seus deuses e no dia de um juízo. Então havia uma crença universal no contato com as estrelas e de que algo das estrelas desceu e nos criou, algo que um dia teria de voltar. O sangue é a força de vida dos humanos e era muito importante para os extraterrestres também. Há algo muito especial com o nosso sangue, de modo que tenho que pensar se esses sacrifícios de sangue não foram uma distorção do que era originalmente. Apenas extraterrestres nos mostrando a importância de nosso sangue. Ou os primeiros humanos simplesmente criaram mitos e histórias sobre vampiros, zumbis e mortos-vivos como meio de comunicar sua ligação ancestral com os seres extraterrestres. E se esses seres realmente existirem, não poderiam voltar? O dia do julgamento. Dia de acerto de contas. Nas tradições judaico-cristã e muçulmana, é o dia do fim dos tempos, quando Deus voltará e descerá sobre a terra para julgar vivos e mortos segundo o bem e o mal que praticaram em sua vida. Conforme as crenças mais difundidas, o retorno de Deus seguirá uma série de eventos que incluem o Armagedon, a aniquilação de todas as criaturas, a ressurreição dos mortos e a volta de todas as almas a seus corpos físicos. O dia do juízo será o dia em que cada homem e cada mulher será responsabilizado por suas palavras e por seus atos feitos em vida na terra. Em que Deus julgará as almas dos vivos e dos mortos por tudo o que fizeram neste planeta. Datando de 150 a.C., os pergaminhos do Mar Morto profetizavam que os filhos das trevas seriam destruídos e que os filhos da luz viveriam em paz por toda a eternidade. E o conceito de um Deus onipotente que vai voltar no dia do julgamento também aparece em um dos assim chamados livros perdidos da Bíblia, o livro de Enoque. O livro de Enoque fala do julgamento dos não justos, que serão julgados pelo fogo, e que o Filho do Homem virá com 10.000 anjos flamejantes e que eles julgarão a humanidade. Após o julgamento final, a Bíblia diz que o novo céu será criado, a nova terra será criada e a nova Jerusalém descerá do céu em direção à nova terra. A Nova Jerusalém é um cubículo de 2.400 quilômetros de comprimento, feita de ouro translúcido. Muita gente teorizou que talvez fosse uma espécie de espaçonave, um tipo de OVNI. Mas haveria uma origem alienígena ou extraterrestre para as histórias bíblicas do julgamento final? Há alguns milhares de anos, os extraterrestres vieram e criaram a primeira humanidade por uma mutação artificial. E é claro, um dia eles voltarão. E claro, o julgamento será em função do que eles esperavam que fizéssemos. E os que entenderem o que aconteceu no passado não ficaram chocados, porque sabiam e esperavam desde sempre o que vai acontecer. Na minha cabeça,
será quando os extraterrestres genuinamente retornarão ao nosso planeta e se anunciarão. E nessa altura, os humanos que atingiram a iluminação se juntarão a seus irmãos, os extraterrestres, os antigos astronautas que nos criaram. E todos voltaremos às estrelas. E se for assim, isso realmente corresponde à noção de que nossa existência não acaba com a morte? E haverá um mundo entre a vida e a morte? Um que leve a um plano, talvez, extraterrestre? Esse é o aspecto radical da coisa, algo totalmente novo. No mundo grego havia um conceito de alma, não só como imortal, mas que reencarna perpetuamente. O que empolga é que há muitas evidências apontando para a realidade da alma. Em outras palavras, parece haver em nós uma parte espiritual, sobrenatural, não física, que transcende e sobrevive à morte e que prossegue e vive para sempre. Serão esses relatos de experiências de quase morte prova de vida após a morte? Prova de que há uma alma eterna? De que pela eternidade a virtude é premiada e a maldade é punida? Ou esses relatos tão convincentes dão conta de outra realidade, muito mais extraterrestre? João, capítulo 8. Jesus disse outra vez: vocês são daqui de baixo, e eu sou lá de cima. Vocês são deste mundo, mas eu não sou deste mundo. Era um ser de outro mundo. Um ser que não era desta terra, potencialmente um ser extraterrestre. E extraterrestre significa de fora desta terra. Monte Sinai, século XV a.C. Pelo livro do Êxodo da Bíblia, foi no alto desta montanha sagrada que Moisés se encontrou com Deus. Há uma lenda interessante que provém exatamente daqueles tempos. Então, quando Moisés subiu ao Monte Sinai para falar com Deus, uma nuvem desceu do céu e alguém disse que Moisés entrasse na nuvem para subir até Deus. Uma porta se abriu na nuvem e Moisés entrou. A porta se fechou e ele subiu. O Senhor desce do céu com fumaça, fogo, muito barulho, estremecendo tudo. Todas as religiões falam da mesma cena. Usam nomes diferentes e as versões mudam. Mas a história base é sempre igual. Alguém desce entre barulho, fumaça e fogo. Os humanos nunca entenderam o que era aquilo e sempre interpretaram mal. E acreditaram que era Deus, ou os deuses. É uma interpretação equivocada. Tenho certeza absoluta, não tenho dúvida de que fomos visitados por seres do espaço. Inclusive no Islã, onde o anjo Gabriel, também chamado Jibril, foi intermediário entre o profeta Maomé e o deus muçulmano Alá. Jibril viria normalmente para dar sabedoria a Maomé, dentro da caverna onde ele morava, mas em 2 ocasiões, Maomé não se encontrou com Jibril na caverna em pessoa. Maomé saiu da caverna e quando saiu, uma coisa absolutamente fantástica apareceu. O que Maomé viu quando saiu da caverna? Os registros dizem que Maomé viu um objeto de brilho maravilhoso na frente dele. Dizem que tinha 600 asas e que queimava como se estivesse em chamas. Em que nossos conhecimentos atuais podem contribuir para entender essa visão? É óbvio. Uma nave pairava ali, na frente dele, emitindo uma luz branca e brilhante que ele interpretou como fogo. E, quando ele viu esse maravilhoso objeto brilhante, a mesma sabedoria que recebia de Jibril foi passada a ele, apesar dele não ver ninguém. Ele só viu o objeto.
Será possível que as histórias de deuses e anjos descendo dos céus não sejam eventos divinos, mas visitações extraterrestres? E se for assim, estarão mesmo dirigindo o nosso futuro? Segundo um relato chamado Nicama Poa, publicado em Nahuatl, a linguagem asteca, um camponês chamado Juan Diego estava andando pelo campo quando ouviu uma linda voz cantando do outro lado de uma colina. Diego subiu a colina e teve uma visão angelical. Uma mulher em roupas brancas que brilhava como o sol. Em sua aparição, ela disse: Juan Diego, sou a Virgem Maria e peço que você construa um santuário para mim nesta colina. Juan Diego caiu de joelhos e disse: Senhora, farei exatamente como me pede. Mas, segundo a história, Juan Diego não conseguiu convencer o bispo local de que tinha realmente visto a Virgem Maria. Então ele voltou à colina, onde novamente teve a visão. Ele disse: Senhora, por favor, me dê um sinal, porque ninguém acredita em mim quando digo que a vi. E ela disse: Juan Diego, abra sua manta. E então ele abriu. Aí ela encheu a manta com rosas. Ele levou as rosas ao bispo e o bispo caiu aos pés dele. Mas não foram as rosas que o fizeram crer na história de Diego. É que no meio da manta havia uma figura da Virgem Mãe. O bispo acreditou e construíram a igreja na colina. A manta existe até hoje. E apesar do frágil tecido, sua condição ficou comprovadamente intocada, apesar dos efeitos do tempo. Você pode ir à igreja hoje e ver a manta na parede. Ela não se degradou apesar dos mais de 400 anos ali, apesar de ter havido um incêndio e de ter havido uma explosão que entortou, comprovadamente, uma cruz de ferro. Mas a manta, ao lado da cruz, ficou intacta. Seria a imagem sagrada realmente evidência de uma visita da Virgem Maria? Ou haveria outra explicação sobrenatural? Além de a manta ficar inexplicavelmente intacta por centenas de anos, quem a estudou encontrou outras qualidades inexplicáveis. A mais bizarra está nos olhos da imagem. Com largura de 7 a 8 milímetros, o que se vê dentro dos olhos é um mistério extremamente enigmático. Parece que há pessoas ou personagens na pupila dos olhos. O rosto das pessoas que estavam ali quando a manta foi marcada por Nossa Senhora de Guadalupe em 1531. Mas se Nossa Senhora de Guadalupe realmente tiver origem extraterrestre, ela veio de um reino celeste ou de outro lugar? Não só os teóricos dos antigos astronautas creem que a visão de Juan Diego foi um encontro extraterrestre, mas até membros da igreja dizem que houve algo mais do que uma experiência religiosa. Nossa Senhora de Guadalupe é decididamente uma visitante celeste. Mas, em minha opinião, o que essa história diz discorda totalmente do que diz a Bíblia. De fato, ela disse que protegeria quem a venerasse naquela igreja. Isso significaria endeusar Maria, quando a Bíblia é muito clara. Só Deus pode proteger a quem o serve. Então, qualquer ser extraterrestre que peça veneração ou respeito não pode ser um anjo de Deus. Juan Diego pode ter testemunhado não só uma aparição, mas de fato viu um extraterrestre vivo, que veio por algum tipo de tecnologia avançada e cuja missão era incutir fé espiritual e anseio pelo divino. Pode ser que algumas das visões religiosas mais significantes da história tenham sido produzidas, na verdade, por alienígenas em missão secreta.
E se for assim, seria um sinal de que alienígenas se interessam por nosso futuro? Talvez a resposta esteja na análise da visão que inspirou uma das mais novas religiões do mundo. Ao se acomodar para dormir, um camponês de 17 anos chamado Joseph Smith começou a dizer suas orações. De repente, sem pré-aviso, uma luz muito forte envolveu seu quarto. E uma figura usando um manto apareceu. Pelo relato de Smith, não só sua roupa era extremamente alva, como toda a sua pessoa era gloriosa, indescritível. Falando do centro da luz, o anjo, cujo nome era Moroni, mandou Smith procurar vários textos sagrados escondidos em uma árvore. Quando localizou a árvore, Joseph cavou e de fato achou os textos. Mas eles estavam numa linguagem que ele não entendia. Em uma segunda visitação, Moroni disse a Joseph Smith onde ele poderia achar o que ele às vezes chamou de dispositivo, algo que permitiria ler os textos. E Joseph Smith recebeu uma tábua de tradução à luz e perfeição dos judeus, com a qual ele pôde não só escrever esse texto, como também pôde traduzi-lo. Então ele traduziu os textos para o inglês e fez o que veio a ser o Livro do Mórmon. E o livro descreve, entre outras coisas, que depois que Jesus subiu ao céu, ele veio para a América e pregou aos povos indígenas daqui para convertê-los à sua filosofia de vida. O livro descreve também que, a certa altura, os textos que formaram o Livro do Mórmon foram postos aqui para que Joseph Smith encontrasse. 7 anos depois, Smith publicou os textos como parte do Livro de Mórmon, estabelecendo a Igreja de Jesus Cristo dos Santos Últimos Dias, uma denominação com mais de 15 milhões de seguidores hoje. Muitas religiões do mundo foram fundadas com a ajuda de anjos. Seja na representação cristã, na muçulmana ou na budista, a opinião geral é que as aparições são uma maneira dos deuses intervirem na Terra junto aos humanos. Os anjos, quando aparecem em lendas religiosas e mitos, geralmente são mensageiros entre o reino dos deuses e o reino humano. Por toda a Bíblia, há histórias de anjos e demônios aparecendo para a humanidade. De fato, São Paulo manda que você preste atenção com quem conversa, porque às vezes você conversa com anjos sem saber. A Bíblia é muito clara. O anjo pode tomar forma humana e aparecer como ser humano. E curiosamente, o suposto anjo que levou Joseph Smith aos textos sagrados, que se tornariam o Livro de Mórmon, não professava sua origem celeste, mas dizia ser de outra parte do universo. Agora, Moroni não disse que era um anjo. Ele disse que tinha vivido na Terra por um longo tempo, mas que estava vindo da constelação das Pleiades. E disse que havia muitos outros como ele. Quando olhamos para o histórico do Livro do Mórmon, vemos interessantes paralelos com o que pode ser um conto extraterrestre. O anjo Moroni, que apareceu a Joseph Smith, parece que foi mais do que o acaso. É bem possível que Joseph Smith tenha interagido com um tipo de extraterrestre. Os extraterrestres podem ter dado suas mensagens aos líderes do mundo e a profetas, videntes e místicos para nos informar de que nós somos produto de um cruzamento, de uma linhagem extraterrestre e que estamos em contato constante com seres não nascidos na Terra. E nós perdemos contato com essa história só porque nos recusamos a crer na verdade que está registrada nos livros de história e a ver o que está na nossa cara, mesmo depois dos encontros mais recentes da história moderna. Mas se um ser extraterrestre inspirou Joseph Smith a fundar a Igreja Mórmon, foi para quê? O encontro de Joseph Smith acabou levando os Mormons a migrarem para o oeste
e estabeleceram uma nova terra prometida em Utah, o que levou muitos a especular que alienígenas, mais uma vez, estavam dirigindo o curso da humanidade. Moroni disse a Joseph Smith que ele seria o profeta e que levaria seu povo até Nova Jerusalém. O mormonismo é um outro exemplo potencial da influência extraterrestre dirigindo o curso da humanidade e influenciando os resultados de eventos históricos aqui na Terra. Será que Joseph Smith, o fundador da religião mórmon, foi guiado por um ser extraterrestre? E se for assim, terá sido esse encontro alienígena outra tentativa de nos levar a uma era mais iluminada? É possível que os extraterrestres não queiram interferir diretamente em nossa sociedade, mas queiram nos conduzir dos bastidores. E mesmo que tenham de nos empurrar para certas direções, devemos sentir que nós mesmos estamos fazendo as coisas, mesmo que esteja havendo condução extraterrestre. Eles continuam se comunicando com humanos através de sonhos ou visões ou outros meios de comunicação indireta, para nos orientar, mas para dar esta orientação sem interferir materialmente. Será possível que tenham se retirado de nossa realidade porque devemos nos modernizar? Pode ser que o propósito seja nos dar a oportunidade de segui-los, sem sermos forçados. Porque se fôssemos forçados, simplesmente os veneraríamos como deuses e não aprenderíamos nada. Mas fazendo tudo nós mesmos, fazemos nosso caminho. De fato, fazemos nossa experiência ascensional e nos tornamos mais como eles no processo. E se for assim, para onde estariam nos conduzindo? Talvez estejamos nos aproximando de nosso destino final e, chegando lá, voltemos a ser reunidos a nossos ancestrais alienígenas. Mas alguns acreditam que, em vez de uma transformação física, Jesus é ressuscitado metafisicamente durante a missa. E que Jesus era, e ainda é, um ser avançado que pode se mover de uma dimensão para outra. Como prova, eles citam o que Jesus disse aos seus seguidores sobre o poder de se reunirem em grupos para invocar o seu nome. Cristo disse: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei lá também. Haveria realmente uma conexão extraterrestre entre humanos vivos e o mundo dos mortos? Será possível que almas humanas viajem pelo espaço e tempo, segundo o Evangelho de São João, que Jesus de Nazaré ressuscitou um homem morto havia 4 dias? Jesus ficou emocionado a ponto de chorar, diz a Bíblia. Ele olhou bem para o túmulo e, emocionado com o pranto de Maria e Marta, decidiu ressuscitar Lázaro dos mortos. Então ele se aproximou da entrada do túmulo e literalmente chamou Lázaro para voltar de entre os mortos. Em minha opinião, não há explicação científica para a volta de Lázaro. Então temos um relato de um ser que esteve lá. Isso significa que poderes de outro mundo estavam envolvidos na ressurreição de Jesus. Quando as pessoas vêm para a tumba, elas encontram a tumba vazia. Eles descrevem em 2 evangelhos os jovens rapazes com roupas que estavam brilhando. E parece com encontros extraterrestres dos dias de hoje, onde vemos seres de luz. Então eles dizem: por que vocês estão procurando o vivo nos mortos? Jesus se foi, como ele disse que aconteceria. Será que os extraterrestres podem ter as respostas finais para a vida, a morte e a ressurreição? E se for assim, será que a humanidade já possui esses segredos? De acordo com a Igreja Católica, é um mistério que os humanos não conseguem entender. Parece que a alma de Lázaro tornou a ser unida a seu corpo, e não que ele fosse um morto-vivo ou um zumbi. Mas ele voltou a ser ele.
voltou dos mortos. Então essas pessoas especiais tinham o poder de pegar os mortos e trazê-los de volta à vida. Que tipo de poder teriam para poder fazer isso? Talvez o poder de um extraterrestre? É possível que alguns dos primeiros doutores fossem discípulos, alunos de extraterrestres, que receberam a sabedoria que os ajudou a ser mais elevados do que o resto da humanidade. Sabemos que após a crucificação na sexta-feira à noite, ele é colocado em uma tumba. No domingo, quando Maria Madalena e as outras mulheres vêm para ungir seu corpo, a tumba está vazia. A pedra tinha sido retirada e seus panos de sepultamento foi tudo que restou. Apesar de dizerem que Jesus se elevou para um reino celestial, está escrito que ele se elevou corporalmente, com base também em eventos que ocorreram logo após a ressurreição, que indicam que ele pode ter tido uma origem extraterrestre. No Evangelho de Mateus, no capítulo 28, diz: um anjo de Deus desceu do céu, rolou a pedra, se sentou sobre ela, e sua roupa era branca e brilhante.